Fala pessoal, nos atuais conflitos que temos pelo mundo, uma coisa em comum tem chamado a atenção de todos nós, que são os drones, e como o uso deles para ataques, estão gerando uma nova era de guerras, e uma nova forma de batalha. Não é incomum que na história militar, um único sistema de armamento torne-se o símbolo de todo um período de guerras. Um bom exemplo disso é o arco longo usado pelos arqueiros ingleses, nas batalhas da Idade Média, ou nos tanques fortemente blindados, da Segunda Guerra Mundial, que protagonizaram os combates terrestres. Já o status simbólico dos drones se consolidou, quando o drone chamado de Predator, criado originalmente apenas para reconhecimento aéreo, foi armado com mísseis Hellfire, virando não um suporte para a guerra, e sim uma arma. No começo dos anos 2000, o veículo aéreo não tripulado americano Mk-1 Predator, que é um tipo de drone armado, tornou-se ícone dos conflitos travados pelos Estados Unidos, em países como Afeganistão e Iraque. Nos anos seguintes, o drone Reaper já foi projetado especificamente para ser um veículo aéreo não tripulado assassino, chamado de Hunter Killers, o caçador assassino, tendo alcance maior que os outros anteriores, e podendo carregar um peso maior de munição, sendo capaz de atingir os alvos precisamente. Um desses ataques feitos por drones, foi ao general Qassem Soleimani, morto em um ataque de veículo aéreo não tripulado. Acredita-se que os drones Reaper tenham sido usados para matar o general iraniano, fora do aeroporto de Bagdá em janeiro de 2020. Os americanos detêm 4 dos 5 melhores drones de combate do mundo. O caçador assassino Mk-9 Reaper, por exemplo, é atualmente considerado o 4º melhor drone militar do mundo, com uma câmera frontal, e outras câmeras e sensores acoplados em uma unidade na parte de baixo. Já na parte traseira ele tem um formato de V, que serve para melhorar a sua estabilidade. Esses drones, além de serem carregados por mísseis ou bombas, são guiados por GPS ou laser. Tendo um comprimento de 11 metros, e uma altura de 3,5 metros, chegando a uma velocidade máxima de 460 km por hora. Esse conjunto de capacidades impedem que muitos sistemas de defesa aéreo tenham condições para derrubá-los. Isso faz o drone ser uma arma fundamental, pois cumprindo ou não a missão, não haverá nenhuma perda de soldado por quem está praticando o ataque, gerando assim mais aceitação pela sociedade do país que está atacando. Porque baixas de soldados em batalhas, reflete diretamente, na opinião da população, deixando dúvidas se foi ou não, assertiva e correta a ofensiva. Por um breve período da história, apenas os Estados Unidos, e Israel, que tem a sua própria indústria de drones, foram capazes de realizar essas operações. Pode-se dizer que esta foi a primeira era dos drones de combate. No entanto, as coisas mudaram drasticamente. E nesses últimos conflitos ficou claro, que uma nova era de guerra de drones já se iniciou, envolvendo muito mais agentes. E o uso de veículos aéreos não tripulados, UAV, passou da guerra de contra-terrorismo, ou contra-insurgência, para o combate convencional em grande escala. Para o futuro, uma nova terceira era de guerra de drones é iminente, à medida que a tecnologia se torna cada vez mais sofisticada, e conectada à inteligência artificial. Os ataques de drones desempenharam um papel fundamental em conflitos recentes, por exemplo, ajudando a reforçar a posição do governo da Etiópia, diante das ações dos rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigray, FLPT. As armas foram adquiridas da Turquia e do Irã. Também há relatos de que o governo etíope teve acesso aos veículos aéreos não tripulados chineses, o Wing-Lung 2, através dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados também forneceram drones de fabricação chinesa para o general Khalifa Haftar, considerado um aliado, que os utilizou na brutal guerra civil da Líbia, conflito que gerou a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011.
Nesses casos, ficou claro que os drones armados tiveram impacto decisivos, contribuindo para a sobrevivência do governo internacionalmente reconhecido em Trípoli. Eles desempenharam papel parecido no conflito de Nagorno-Karabakh, onde os drones fornecidos pela Turquia foram um dos fatores que permitiram às forças do Azerbaijão tomar o controle do enclave disputado com a Armênia. Por isso, muitos países estão trabalhando para desenvolver medidas de defesa contra esse tipo de ataque. A tendência é que com o tempo surjam sistemas contra drones, por exemplo, o domo de ferro utilizado por Israel para sua autodefesa, além de criarem leis específicas e mais eficazes em um modo global. Um desafio, no entanto, é combater ataques em massa, já que drones de baixo custo podem ser construídos em grande número. No debate mais futurista, fala-se, por exemplo, nos chamados enxames, ou frotas de drones. Já vimos ataques de drones em massa, como o realizado em 2018 por rebeldes sírios contra uma base aérea da Rússia, que usava 13 deles. Contudo, um ataque orquestrado de drones não chega a ser um verdadeiro enxame. Ele não é tanto definido pelo número de drones em um ataque, mas sim pela capacidade deles cooperarem juntos, sem qualquer envolvimento humano. Enxames de drones podem ser usados para ataques simultâneos e multidirecionais, de maneiras que podem sobrecarregar as defesas humanas. Com o tempo, isso poderia ter um efeito dramático, com armas de baixo custo, e podendo revolucionar as guerras pelo mundo. Outra nação que usa o drone como um papel importante e estratégico para ataques é o Irã. A origem da indústria de drones do Irã é uma história de inovar ou morrer. Os primeiros modelos foram importantes para ancorar o arsenal do país durante o impasse prolongado contra o Iraque de Saddam Hussein, na década de 1980. Desde então, um ecossistema para o desenvolvimento dessas armas cresceram, através das universidades, empresas privadas, e os centros de pesquisas militares iranianos. Um dos principais modelos utilizado pelo Irã e seus parceiros no momento, é o Shahed 136, pesando 200 kg, com 3,5 metros de comprimento, tendo asas triangulares, com a largura de 2,5 metros, podendo chegar a uma velocidade de até 185 km por hora. Também são fabricados pela Rússia, para usá-los na guerra contra a Ucrânia, onde lá são chamados de Gerandões, e conhecidos como os drones kamikazes, já que conseguem levar uma ogiva explosiva, e se explodir contra um alvo. Outro modelo usado recentemente pelo Irã foi o Shahed 101, um pequeno drone de ataque que não precisa de equipamento especial para lançamento, ele voa baixo para se evadir melhor do radar, e pode viajar pelo menos 700 km. Fontes militares americanas acreditam que o modelo tenha sido utilizado recentemente em ataques a uma base militar na Jordânia. O principal desafio estratégico criado pelos drones tem a ver com o custo. Enquanto eles são armas relativamente baratas de serem fabricadas, muitas usam componentes comprados de empresas varejistas, os sistemas de defesa utilizados para detê-los é muito maior, gerando um custo elevado para o país que esteja na defensiva. Os danos provocados pelos ataques dos drones, como comprovou a guerra na Ucrânia, também são um desafio estratégico no fronte. Não bastasse apenas fabricar os drones para fortalecer seu arsenal, o Irã tem ampliado uma rede de fabricantes e operadores, incentivando inclusive a customização de modelos. Documentos hackeados e vazados pela rede Prana mostram que a Rússia pagou ao Irã US$ 1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais, para fabricar 6.000 Shahed 136 até 2025. As Forças Armadas do Sudão fabricaram um modelo próprio, o Zeigol 3, a partir de um modelo de drone mais antigo do Irã, o Ababil, fabricado entre os anos 80 e 90. A Venezuela também vem fabricando drones iranianos desde 2007, e recentemente vem se atualizando para incluir os drones kamikazes, como os implantados na Ucrânia e no Mar Vermelho.
Com tantos países tendo capacidade de fabricação de drones militares, ou adaptados para ataque, podemos esperar nas próximas décadas um novo tipo de guerra, sem soldados no solo, mas sim com os veículos aéreos não tripulados, os UAV, ou drones. E o estrago, ou prejuízo, para quem sofrer o ataque será imenso e fatal. E sem normas ou leis em escala mundial, e com poucos países com defesas eficazes e próprias para esse tipo de ataque, estamos indefesos, e incapazes de criar uma solução rápida, em escala global para esse problema. Com cada vez mais ditadores, e nações pelo mundo tendo acesso a esses tipos de armamento, com certeza aumentará os ataques e conflitos, gerando assim, uma nova era nas guerras modernas. E vocês, o que acham? Será que a guerra com soldados ficou no século passado? Por hoje é isso, pessoal. Obrigado, se gostou deixe o like.